Você está preparado para ganhar ou perder uma fortuna em poucos dias? Se ignorar o que está prestes a acontecer com o XRP, pode deixar escapar um dos maiores saltos ou armadilhas do mercado neste ano. O influenciador CryptoX Ayman afirmou: o XRP vai explodir em 3 dias. E ele não está sozinho. Diversos analistas preveem uma movimentação histórica com a decisão do Federal Reserve e o lançamento do primeiro ETF de XRP. Nesta mesma semana, o Federal Reserve pode reduzir as taxas de juros, impulsionando criptomoedas, enquanto o ETF de XRP estreia, atraindo investidores grandes e pequenos. Para muitos, este é o momento chave. Especialistas apostam no XRP chegando a $31, $100 ou até $300, caso o Ethereum alcance $25 mil. Alguns falam em um breakout milionário, capaz de criar novos milionários em semanas. Mas, à medida que a empolgação cresce, cresce também o alerta. Manipulação e bolha especulativa podem estar por trás desse rally. Ignorar esse cenário pode custar uma oportunidade única, ou colocar seu dinheiro e reputação em risco. Agora, vamos analisar o que realmente está em jogo e como separar o hype da realidade no caso do XRP. Para entender se o XRP pode mesmo transformar investidores comuns em milionários, precisamos olhar o que está impulsionando essa expectativa e quem realmente se beneficia desse movimento. Você já pensou que pode estar prestes a perder a maior oportunidade ou cometer o maior erro do ano no mundo cripto? O XRP está no centro das atenções, e entender o que está realmente acontecendo agora pode ser a diferença entre lucrar alto ou ver seu dinheiro evaporar. Por que o ETF e a decisão do Fed podem transformar tudo de uma hora para outra? A trajetória do XRP mudou drasticamente. Durante anos, a Ripple enfrentou uma guerra judicial contra a SEC, travando o crescimento do token e afastando grandes investidores. Agora, com o fim dessa disputa, um dos maiores obstáculos desapareceu, o que abriu espaço para um otimismo explosivo no mercado. Esse otimismo ganhou um novo impulso com o lançamento do primeiro ETF de XRP, gerido pela Hex Shares e Osprey Funds. Pela primeira vez, tanto investidores institucionais quanto pessoas físicas podem acessar o XRP de maneira regulada, atraindo capitais que antes ficavam de fora. Segundo James Seyffert, analista da Bloomberg, esse ETF é diferente dos fundos de Bitcoin e Ethereum, prometendo um impacto ainda maior. E o timing não poderia ser mais crítico. Nesta semana, o Federal Reserve anuncia sua decisão sobre as taxas de juros nos Estados Unidos. Se o Fed reduzir os juros, haverá mais liquidez no mercado e as criptomoedas, principalmente o XRP, podem disparar em demanda. Isso não é só teoria. Muitos acreditam que essa combinação pode disparar uma valorização histórica do XRP, multiplicando fortunas ou destruindo patrimônios. O efeito dominó atinge não só grandes investidores. O ecossistema do XRP Ledger está mais dinâmico do que nunca, com projetos inovadores como o BankChange, que recompensa usuários com o token BXZ, e outras iniciativas que expandem o uso do XRP além das remessas internacionais. Em poucos meses, o token BXZ já valorizou aproximadamente 3 vezes, deixando claro que a inovação pode gerar ganhos reais e perdas para quem ficar de fora. Com esse cenário, surgem previsões ousadas. Alguns analistas afirmam que o XRP pode alcançar valores históricos, como saltos de 11 vezes ou até $31, caso outros líderes do mercado, como o Ethereum, também decolem. O fim das barreiras regulatórias, a chegada do ETF e o novo interesse institucional criam um contexto inédito, e quem entender isso primeiro pode sair na frente, enquanto os desavisados arriscam tudo sem saber. Só que, onde há euforia, há risco. O otimismo extremo pode esconder perigos como bolhas, manipulação de preços e decisões precipitadas. Quando todos apostam em alta garantida, o risco de perder dinheiro e até reputação cresce silenciosamente. O que está em jogo agora vai muito além de lucro ou prejuízo. É o seu tempo, sua confiança e seu futuro financeiro. Apostar tudo em narrativas sem entender os bastidores pode custar caro. Quem não prestar atenção pode ver oportunidades sumirem ou cair em armadilhas que demoram anos para superar.
Agora que você entende o que está em jogo, vamos analisar como o ETF de XRP realmente funciona e por que ele é diferente de tudo que já vimos. Prepare-se para descobrir detalhes que podem mudar sua forma de investir. Se todo mundo vai ficar rico, quem vai ficar pobre? Os bastidores não contados do milagre do SXP revelam um jogo muito mais perigoso do que parece nas manchetes e nos posts de rede social. Por trás de todas as projeções otimistas, algumas prometendo o XRP a 300, 100 ou até $1.000, existe um ecossistema repleto de interesses ocultos e armadilhas que muitos investidores preferem ignorar. O que está por trás desse otimismo desenfreado? Um exemplo recente, um especialista destacou que, se o Ethereum chegasse a $25.000, o XRP poderia atingir $300. Parece simples, mas essas previsões costumam ignorar fatores essenciais, como a adoção institucional real, a obtenção de licenças bancárias e a dinâmica regulatória. Outro analista projeta que, se o Bitcoin alcançar $200.000, o XRP pode chegar a $8 até o fim de 2025. Mas será que essas contas fecham? Enquanto isso, as redes sociais fervilham com frases como "O XRP vai criar novos milionários em semanas". Só que, para cada história de enriquecimento rápido, existem muitos casos de quem entrou no topo da hype e amargou o prejuízo quando a maré virou. O que ninguém fala é que numa alta desenfreada, para cada vencedor existe um perdedor silencioso. A volatilidade extrema do XRP é agravada pela atuação de baleias e grandes instituições. Relatos recentes sugerem que a Coinbase pode estar manipulando o preço do XRP após a queda de 581 milhões de tokens em suas reservas. Quando reservas gigantescas somem do mercado, o preço pode disparar, mas também pode despencar. Tudo depende dos interesses de quem realmente movimenta grandes volumes. Em muitos casos, o movimento de preço não é nada orgânico. Análises técnicas mostram rompimentos e padrões explosivos, mas as maiores altas geralmente são disparadas por baleias, insiders e instituições que conseguem manipular liquidez e sentimento do mercado. O investidor comum, levado pelo FOMO, compra caro e vende barato. E as previsões? Tem gente prometendo XRP a $31, outros falam em 5, 20 ou até $50. Sempre com argumentos técnicos ou cenários hipotéticos. O problema é que nem sempre existe consenso e, menos ainda, base sólida. Muitas dessas projeções servem mais para alimentar o ciclo de hype e atrair compradores, do que para orientar decisões racionais. No fim das contas, quem lucra com o boom do XRP? Normalmente, quem já está posicionado antes da explosão, quem tem informações privilegiadas ou quem consegue influenciar o sentimento do mercado. O público em geral, seduzido por previsões mirabolantes, pode tanto enriquecer quanto cair em armadilhas dolorosas, sendo pego no contrapé por insiders e movimentos inesperados. Diante desse cenário, é fundamental entender que o verdadeiro motor do XRP não está apenas na promessa de lucros rápidos. O risco é ser levado por previsões eufóricas e acabar preso em ciclos de FOMO ou FUD, alimentados por quem sabe mais e ganha mais que você. Mas então, como navegar por esse ambiente volátil e imprevisível? Vamos analisar os possíveis caminhos para quem quer investir ou já está dentro do XRP, e o que o futuro pode realmente reservar. E se o XRP realmente disparar ou cair ladeira abaixo? O que de fato muda para quem já está no jogo e para quem pensa em entrar agora? Vamos analisar os possíveis cenários para o XRP após o lançamento do ETF e a decisão do Fed. O clima é de euforia. Vários analistas projetam preços entre $5 e $31, caso os ciclos anteriores se repitam, com base em padrões Fibonacci e semelhanças com as grandes altas do Ethereum e do Bitcoin. Há quem acredite em saltos ainda maiores. Previsões recentes falam até em $300, se o Ethereum alcançar $25.000. Outros, mais cautelosos, apontam que se o Bitcoin atingir $200.000, o XRP poderia chegar entre $5 e $8 até o final do próximo ano. Mas vale lembrar, essas apostas se baseiam em cenários muito otimistas e dependem de múltiplos fatores se alinhando ao mesmo tempo.
O grande diferencial agora é a possível entrada massiva dos investidores institucionais, impulsionada pela aprovação do ETF. A teoria é que isso traria mais liquidez e, quem sabe, uma valorização sustentável para o XRP. No entanto, o histórico mostra que a adoção institucional pode até estabilizar o mercado, mas não elimina as manipulações nem as bolhas especulativas. Nos rallies anteriores, como quando o XRP cruzou os $3, vimos uma onda de euforia, que foi rapidamente seguida por correções bruscas. Quem entrou no topo amargou prejuízos pesados. Isso aconteceu porque, ao mesmo tempo em que novos investidores compram na esperança de altas rápidas, baleias e grandes players aproveitam para realizar lucros, provocando quedas igualmente rápidas. Outro risco: manipulação de mercado. Já existem suspeitas de que grandes exchanges e fundos estejam movimentando reservas de XRP para influenciar o preço, como apontaram recentes denúncias envolvendo grandes volumes saindo da Coinbase. Essas ações costumam pegar o varejo de surpresa. E quanto ao ETF, nada garante que a aprovação vá resultar em alta imediata. Se olharmos para ETFs de outras criptos, como o do Bitcoin, os resultados foram mistos. Em alguns casos, houve disparada inicial e depois forte correção. Em outros, o impacto foi nulo ou até negativo no curto prazo. Ou seja, o efeito pode ser menor do que o mercado especula, especialmente se a liquidez estiver concentrada nas mãos de poucos. Para holders antigos, um rally pode representar uma chance de finalmente realizar parte do lucro, mas também exige atenção para não ser pego na virada. Já para novos investidores, o risco é entrar no calor da manada, comprando caro e assumindo todo o peso da volatilidade. A lição dos ciclos passados é clara. Promessas exageradas normalmente precedem movimentos bruscos, tanto para cima quanto para baixo. A diferença entre sair no lucro ou virar estatística está em entender esses ciclos e não tomar decisões cegamente pelo hype. Tomar decisões baseadas só em promessas pode custar caro. O público está diante da chance de se antecipar às grandes movimentações, ou de repetir erros de ciclos anteriores, entrando na onda quando o risco já está nas alturas. Mas afinal, como agir de forma estratégica e não ser levado pelas emoções? Vamos ver na prática as melhores táticas para navegar esse momento sem cair nas armadilhas do mercado. Como proteger seu dinheiro e reputação diante do frenesi? Vamos às estratégias práticas que todo investidor comum pode usar para não ser engolido pelo hype do XRP. Primeiro, entenda agir por impulso pode destruir meses ou até anos de construção financeira. A história das criptomoedas está repleta de exemplos em que grandes altas foram seguidas por correções violentas. Não é porque analistas projetam XRP em $31, $100 ou até $300 que isso acontecerá do dia para a noite. Diversifique seus investimentos. Diversificação é essencial. Não coloque tudo no hype do XRP, mesmo com previsões agressivas. Isso vale para qualquer ativo, mas ganha ainda mais peso quando o assunto é cripto. Não existe garantia de valorização eterna, e quem apostou todo o patrimônio em um único token, muitas vezes amargou prejuízos sérios. Use ferramentas de proteção. Stop Loss e Take Profits são aliados indispensáveis para limitar perdas e garantir lucros. Defina previamente até onde aceita perder ou ganhar, e respeite essas regras. O mercado de criptomoedas é volátil demais para depender apenas da sorte ou de sentimentos do momento. Analise criticamente cada previsão. Muitos influenciadores fazem promessas de nova geração de milionários ou afirmam que XRP vai explodir em 3 dias. Mas lembre-se, antes de tomar qualquer decisão, consulte fontes confiáveis, como relatórios, análises técnicas e históricos de ciclos anteriores. Evite agir baseado apenas em redes sociais e rumores. Diferencie fundamentos de especulação. O lançamento do ETF de XRP, a decisão do Federal Reserve e a expansão do ecossistema realmente são notícias positivas. Mas nem todo movimento de preço representa uma tendência de longo prazo. Pergunte-se: o crescimento se sustenta em adoção real e inovação ou só em euforia e expectativas exageradas? Por fim, mantenha os pés no chão. O entusiasmo faz parte, mas decisões embasadas podem multiplicar ganhos e proteger seu patrimônio.
Não sacrifique sua tranquilidade financeira nem sua reputação por medo de ficar de fora do próximo grande salto. Agora é hora de decidir como você vai participar desse momento histórico do XRP. Com emoção, razão ou um pouco dos dois? Você está a um passo de mudar sua vida para sempre, para ganhar ou perder tudo. Se o XRP explodir, qual será sua decisão? Errar agora pode custar muito mais do que dinheiro. Pode custar sua liberdade financeira e sua reputação como investidor. Vivemos um momento sem precedentes. O primeiro ETF de XRP está para ser lançado, enquanto o Federal Reserve sinaliza mudanças profundas e globais na política de juros. As apostas são altíssimas, com analistas prevendo desde 5 até $300 por unidade de XRP, dependendo do cenário macroeconômico e do desempenho de gigantes como o Ethereum. O mercado está tomado por otimismo. Muitos acreditam que nas próximas semanas surgirão novos milionários. Mas para cada vitória, há alguém que perde tudo por agir por impulso. Grandes exchanges já foram acusadas de manipulação e basta uma onda de euforia para o preço despencar, pegando os desavisados de surpresa. Não caia na armadilha das manchetes que prometem ganhos fáceis. Quem realmente lucra quando o XRP dispara? Bancos, fundos institucionais e baleias, que se prepararam com meses de antecedência, enquanto o investidor comum só reage depois que o bonde já passou. O destino do seu dinheiro está nas suas mãos. Não subestime o valor da preparação. Estude, questione tudo e nunca invista mais do que pode perder. O ciclo das criptomoedas é brutal. Picos e quedas acontecem sem aviso, e só quem tem estratégia sobrevive quando a poeira baixa. No fim, a escolha é sua. Vai repetir os erros do passado ou, finalmente, agir com consciência e visão de longo prazo? Aqui, o que está em jogo é muito mais do que lucro. É o seu futuro e sua autonomia como investidor. Esse alerta como ponto de virada. Prepare-se porque o próximo movimento pode ser ainda mais imprevisível. E quem estiver pronto, colhe os frutos. No próximo vídeo, vamos revelar estratégias práticas para se posicionar antes do lançamento do ETF de RXP. Inscreva-se para não perder dicas essenciais que podem proteger e multiplicar seu patrimônio.